Fala, investidores, sejam bem-vindos aí. Vamos lá, videozinho de fechamento de mercado. Hoje é dia 7/4, né? E o pânico aí seguiu instaurado. Para quem acompanhou o mercado, hoje foi um dos pregões mais voláteis que eu acompanhei aí nos últimos anos, para falar a verdade, tá? Hoje vazou durante o dia, né? Saiu alguma coisa ali que talvez o Trump pudesse adiar, né, as tarifas por 90 dias e o S&P que estava no negativo, né? O S&P fez esse movimento aqui, ó, no gráfico intraday. Cadê? Aqui, ó, 5 minutos. Foi esse movimento aqui, né? Ó. O mercado estava no negativo, ó, ele foi acima, né, do fechamento de sexta-feira, que ficou quase 2% negativo e voltou praticamente tudo na sequência, né? E ficou brigando ali, né? Aí fechou com 0,23 de queda, tá? O mercado futuro, principalmente os futuros do mercado americano, estavam bem feios de manhã, né? Então essa queda aí ficou até que barato, né? Parece, né, que encontrou um ponto aí. Deixa eu ir passando na sequência, que aí daqui a pouco a gente já fala do mercado de lá. Mas aparentemente, tá, o mercado parece ter encontrado alguns pontos de suporte, ó. Cripto entrando em reação, tá vendo? Subindo 1,74, né? Ó. Chegou, né? O gráfico semanal de cripto, o gráfico semanal de Bitcoin principalmente, né? Ainda lembra muito, né, a formação de um pivô aqui, né, de baixa, né, tá vendo? Então, um rompimento dessa mínima aqui, né, dá essa impressão de cruzamento, de um rompimento aí desse pivô, né, formação de pivô. E ainda soma o cruzamento das duas médias. Aí eu vi um analista fazendo o seguinte estudo com o BTC, né, tirou o zoom do gráfico e fez praticamente, ele traçou quase uma cunha, mais ou menos por aqui. Seria um canal meio oblíquo, né? Não sei se assim, alguma coisa nesse sentido. Até faz, né? Até faz sentido, sim. Esse aqui dá até para ajustar aqui, mais ou menos, né? As máximas aqui, ó, certinho. No diário, né? Aí isso aqui seria um padrão bem interessante, né? Seria uma cunha, praticamente uma cunha de alta, né? No meio de toda a tendência, né? Aí sim seria um rompimento bem interessante, hein? Gostei da análise. No caso, para mim faz sentido. A única questão é esse pivô de baixa, né? E o mercado não querendo comprar cripto, né? Porque todos os analistas falam de cripto e tal, e não dá um sinal claro de compra ainda, né? Cripto. Aí a Solana, ó, a maioria dos papéis entraram em reação. O ouro também, né? Encontrou pelo menos um ponto aí de suporte, ó, subindo 0,80. O minério de ferro perdeu aquele primeiro ponto de suporte e foi testar o segundo ponto lá. Então dá para traçar uma linha, colocar uma linha um pouco mais forte aqui, ó. Deixar ela amarela aqui, que a gente sabe que é um pontaço de suporte aqui, né? Então o minério veio buscar um ponto de suporte aí, tá? Que, o que pensar, se perder para baixo, né? Aí é um viés mais negativo. E se o mercado reagir um pouquinho, né? De repente entra uma reação para o mercado, tá num belo ponto de suporte, né? Acaba ganhando espaço para subir. Aí o petróleo, né? Aí o petróleo esboçou uma reação, mas deixou um belo de um candle de dúvida no fechamento, né? Que é esse cara aqui, ó, um doji. Aí tem, né? Ainda fez violação aqui de uma miúca aqui, né? De Fibonacci, aqui nesse ponto, e perdeu aquele suporte, né? Que também é aquela linha amarela lá atrás. Então, petróleo aparentemente vai ter que brigar aí para encontrar uma faixa de preço, né? Ou volta para lá, ou de repente encontra uma faixa de oscilação aqui perto dos 60, alguma coisa assim, tá? Tem alvo para baixo ainda, tá? Projetando o pivô lá de rompimento, ainda teria alvo lá no 61, um pouco lá para baixo. Aí, título de 10 anos e o título de 20 anos deixam um padrão aí, né? De tipo um sinal forte, tá? De talvez reversão, né? Isso aqui é um baita do engolfão de alta, tanto no 10 quanto no de 20 anos, né? E pode ser ajuste aí, teve payroll forte, né? De repente esse ajuste aí de que não pode, de que provavelmente não vai ter corte lá fora. De análise técnica, né? Consolidação gigantesca, né? Ó, vindo perto do próximo do suporte, entrando um pouco de repique, tanto de 10 quanto de 20 anos. Ainda aqui parece um outro ombro, cabeça-ombro grande, né? Ó, teve aquele pequeno ali, né? Que é esse daqui, ó, ombro, né? Cabeça e o segundo ombro aqui, né? Aí já foi, né? Esse aqui já deu alvo de 100%. Agora, se a gente olhar para uma outra ótica aqui, parece, né? Também aqui assim, né? Ó, lá em cima, aqui, né? Aí eu acho que só muda mesmo se vê o rompimento daqui, né?
Aí eu acho que muda um pouco a dinâmica aí. DXY entrou um belo de um repique também, mas e o VIX? Aí o VIX deu uma aliviada. Vamos ver se ele cair durante a madrugada. De repente amanhã amanhece o dia com ele, tipo, por volta abaixo dos 30 alguma coisa assim, de repente dá uma aliviada. O EWZ fechou como? O EWZ que ficou feio, né? Ó, no pós-mercado até subiu um pouquinho o EWZ, mas ficou muito feio, né? Se for uma bandeira de baixa aqui, né? O rompimento desse nível, tipo, seria mais fácil ele vir testar para cá, né? Testar essa mínima, né, nessa bandeira de baixa, mas precisa entrar uma reação. Parece, né, uma bandeira de baixa, né? Aqui tem dois testes na linha de cima, né? E a de baixo aqui também tiveram dois testes e três, né? Até segurou aqui na sexta-feira e veio o rompimento, tá? Aí no semanal mantém, né, a tendência de baixa. Tentou renovar topo e não conseguiu. Agora é importante não renovar essa mínima aqui, né? Pelo menos renova topo e não renova a mínima. Aí dá uma esperança, mas brigando. Bem brigado esse EWZ. IWM 0,90. Olha lá. Esse aqui, ó, 64, próximo ponto. Aí S&P, né? S&P chegou numa retração de 50%, tá? Desse primeiro movimento de alta aqui, ó. Tá vendo? Esse movimento de alta, a retração de 50%. Cravou certinho a retração de 50%. É uma região de topo anterior. Então tem essa linha roxinha aqui, ó, região de topo anterior, e no diário não deixa aquele sinal claro, né, de possibilidade de repique, tá? Não deixa um sinal claro, mas, né, esse candle aqui, né, dá essa impressão, né, de que pelo menos entrou uma reação, né, no mercado aí nesse ponto. O mesmo para Dow Jones, tá vendo? O Dow Jones foi lá buscar uma região de topo anterior, bem, né, bem lá do passado, alvo de 160% do topo duplo lá em cima. Então é um alvo de FIBA aí, né? Que alcançou. Então, Nasdaq. Idem também, ó. Nasdaq também, ó. Retração de 50% dessa última pernada forte de alta. Se a gente pegar esse movimento grande aqui do Nasdaq, né, ó, esse grande rally de alta, a retração de 50% tá aqui, ó. Mais ou menos aí onde fechou. Então, em contrapontos, né? A Europa, nossa, aí que pancada. Na Europa também, ó, entrou uma reação boa hoje também. IBEX 35, aí o IBEX 35 não, né? E nem na do Reino Unido também, ó, não entrou reação nas duas. Então, não sei se sentaram para conversar, se não sentaram, enfim, o mercado esboçou uma reação aí no final do dia. Vamos ver como que estão os futuros, que aí de repente dá para a gente ter uma base, né? Porque os futuros dos Estados Unidos não param, né? Tem um intervalo agora no Forex, né, mas eu acho que até voltou já. Ó, os futuros S&P subindo 0,96, Dow Jones futuro subindo 0,90 e petróleo. Aí petróleo, um contrato caindo, 1,80, mas é que tem um intervalo, tá? Tem um fechamento, o mercado fecha, acho que das 5 às 6, se eu não me engano, nos índices, CFDs e tal, com um ajuste, né? Fecha para o ajuste, porque tem os mercados que são 24 horas e alguns não fecham. Agora vamos lá para o nosso mercado. Fechamento do Ibovespa. Tá? Ibovespa veio testar uma linha de tendência de alta. Deixa eu colocar aqui, ó, diário e aqui semanal. Então, ó, uma linha de tendência de alta, né? Tem alguns testes. Nos 60 minutos fica até melhor de enxergar lá, né? Daria para ajustar aqui certinho e tal, né? Colocar. Mas tá ali, tá? Brigando numa linha de tendência de alta, tá? Se perder, aí volta para o 127. Se perder o 127, aí pode voltar lá para o 118 lá embaixo, né? Essa é a leitura mais ou menos. Seria importante que entrasse um repique e mantivesse essas duas linhas de médias móveis aqui, ó, para cima, tá vendo? Tanto a de 9 quanto a de 21, tá? Entrasse uma reação, esse candle semanal aqui fechasse no verdinho, ficaria bem interessante, tá? Porque aí manteria o Ibovespa com essa tendência curta de alta aqui, nem que não fosse para, né, não, máximas históricas é um sonho, né? Mas pelo menos seria sinal de que o gringo não estivesse saindo, ou talvez até vindo para a bolsa aí, né? O dólar futuro, por sua vez, fechou feio, foi testar o 100% desse fundo duplo. Então, se a gente projetar esse fundo duplo para cima, ó, aqui, né, esse fundo duplo, eu estou até desconsiderando esse candle aqui desse fundo, porque se colocar daqui para cá, daria um alvo até maior. E coincidentemente, tá vendo? O mercado respeitou certinho a máxima ali com o alvo de 100% desse fundinho duplo. Se passar, aí tem o 6 lá em cima, ó.
né? Porque, ó, não tem muita coisa no meio aqui. Tem umas máximas, tal, aí pode ser que não vá direto, mas aí eu 6,045 lá em cima. E daí, esboçou uma reaçãozinha hoje, né? Tentou subir um pouco, acompanhando um pouco o movimento dos juros lá, mas segue, tá? Pontaço, rompimento bonito de suporte. A DI dá a impressão de querer buscar essa média lá embaixo. Tá bem longe da média do semanal lá, né? O contrato de DI futuro tá bem distante lá embaixo. A Ibova 11, né? Fica essa leitura de linha de tendência de alta. Aí tem a nossa trava de baixa que tá rodando, né? Aí meu recado para quem tá posicionado na trava de baixa aí de Ibova, encerra, tá? Tenta encerrar, porque eu não consigo book para encerrar. O que que é book, pessoal, que eu preciso ter? Eu preciso ter lá os players, no, né? Quando olha aqui a Times in Trade, né, o Superdom, precisa ter gente lá para eu recomendar um encerramento. E o que acontece quando explode a vol, às vezes entra para dentro do dinheiro, é que nem Bova estava com liquidez para encerrar. Mas, tá, PNT, Profit Chart, essas ferramentas aí para montar e desmontar a trava, elas são excelentes, tá, para pegar esses spreads. Então, estava girando em alguns momentos ali perto dos 70 centavos mais ou menos essa trava, daria um ganho bem interessante, tá? Então fica dessa forma. Se amanhã der chance de encerrar, eu encerraria, eu colocaria no bolso, porque para o mercado meter um repique aqui, ó, e voltar para cima do 128 não custa nada, tá? Volta bem alta, seria uma volta aí do papel, ó, de uns 4,5%, 5%. De repente o mercado acalma, sai alguma negociação, o mercado puxa de volta. Então, essa aqui fica interessante encerrar. Aí, aproveitando, já deixa eu passar as operações. Aí a Marfrig segue, tá? Não consigo liquidez para desmontar, mesma coisa que Bova, se você conseguir desmontar, desmonte, senão tá caminhando para exercício a da Marfrig. A da Uzi Minas, eu pensei, eu até tentei desmontar junto com um cliente no home broker, mas não dava, cara, totalmente sem liquidez. Aí fugiu muito, né, daqui, essa trava. Então a trava de Uzi Minas ficou feia. Aí, açaí mantém, né, acima do range. Também outro papel que ficou ruim de liquidez. Preciso escolher uns papéis com uma liquidez um pouquinho melhor, né? A de açaí, eu acho que não teve nem negócio na opção do 702. Essa daqui, ó, vamos olhar aqui, ó. Açaí 3. Então, 702, tá vendo? Não teve nem negócio. Mas, ó, é 106 com quanto aqui, ó? 106 com 0,63. Então, uns 40 centavos roda essa trava. Então, às vezes você coloca para pescar, coloca do 702 para o robô apregoar, às vezes o robô consegue apregoar e fecha negócio. Porque às vezes não tem book, mas tem os market maker lá dando preço. Aí consegue. Eu preciso ter book, tá? Para recomendar encerramento. Então, mantém, tá? Então, por enquanto tá indo para exercício, estou de olho para ver se dá liquidez para recomendar realmente o encerramento. Mas por enquanto é isso. Aí, Bradescão, né? Não sei se você viu ali nada ou não, o fato é, stop tá lá, tá? Não, stop lá. Stop acionado. Ah, Ricardo, vale voltar para o papel? Bom, no trade que eu fiz, eu não vou entrar de novo, né? Porque não tem sentido. Eu fiz um trade que estopou. O Bradesco tá interessante, né? Ainda segue um call que parece, né, mais otimista também. Então é importante entrar uma reação no papel, tá vendo? As duas médias do semanal se cruzando, então tá lá a 21,9, um movimento de expansão, correção, região de topo anterior. Então essa região dos 12 aí é um baita de um pontaço de preço, até tipo uma trava de alta, pensando em exercício aí de repente sei se para abril agora daria espaço para fazer. E tá ruim de liquidez, né? Aí eu vou simular aqui, vai ficar legal, a gente vai olhar amanhã e de repente não dá. Mas de repente um 12,06 com 12,31, por exemplo, lá, tá ruim de simular, tá vendo? Tá até negativo a trava, sem chance. Mas fica nesse call, tá? Então, pô, entrar de novo, ou se de repente se você não estopou, ajusta aí o stop de repente para baixo das mínimas da semana, deixa aí em algum ponto, tá? A impressão que eu tenho é essa, né? O papel ficou pelo menos acima dos R$ 12. Aí tem o açaí que eu comentei e o swing trade com a rente. Aí a rente também não estopou. Amanhã, de repente, a gente desloca esse stop para cá. Vamos ver se mexe bastante, não. Porque às vezes a gente mexe no stop e às vezes muda muito pouco a performance. É só o trabalho que dá para todo mundo mudar esse stop. Deixa eu colocar aqui, ó, swing trade de aqui, ó, vou colocar aqui, 34,86 mais ou menos. Vamos ver como é que ficaria esse swing trade. Então, aqui, ó, rente.
34,83, ó, tá 2,65 de ganho, né? Então, tá 34,83. Ó, 3,23, sobe uns pontos 70 mais ou menos. De repente vale a pena. Eu acho que vale o sacrifício aí de entrar lá e mudar o stop para cá, ó, dá para trazer para essa mínima aqui. Ou se quiser deixar arder, né? Porque se vier esse rompimento dessa 200 aqui, esse papel, acho que pode puxar até uns 40 pila lá em cima. Aurin, tô de olho nesse rompimento dessa mínima. Ainda tá bem perigoso esse papel, tá? A Rani 3 é aquele semanal, né, que eu comentei, mas por enquanto ainda também não vejo um gatilho de entrada. Para quem gosta, às vezes no swing trade, às vezes dá para arriscar. Blau 3. Essa desconfigurou totalmente, né? Eu achei que esse papel fosse dar uma puxada, eu vou tirar daqui. Serena também eu vou tirar daqui, o papel foi sem eu, vou tirar daqui para substituir depois. Aí vamos dar uma olhada na Zamp, ó. A Zamp, ela fez um movimento de impulsão aqui interessante, acima, né, de alguns níveis importantes, média de 200, né, foi testar umas máximas antigas lá e entrou a correção. Essa correção é em cima de uma área de liquidez também, tá vendo? Ó? Aqui, ó, tem bastante negócio aqui, tá vendo? Aí, o que eu operaria aqui se fosse para operar? Talvez eu deixaria um gatilho aqui em cima, pensando, né, no rompimento dessa máxima, e operaria essa média de 21. Então, isso aqui seria um PC de compra, tá vendo? O PC de compra se engatar aqui, né, e o papel sair dessa consolidação para cima, seria, você pegaria o primeiro movimento ali, né? Então, um trade que tem um risco um pouco maior, mas teria um bom payoff. Só que esse OBV aqui aí já dá uma desanimada total também. E é um miquinho, né? Zamp é um miquinho. E esse OBV já perder na mínima lá atrás, ó, aí não dá uma motivada. Tá aí para acompanhar, tá? Então, é um mico, melhorou um pouco o volume, tipo, nos últimos dias, mas é um micaço a Zamp. A Pomo, faca caindo, eu acho que é lá no 5,50, ó, lá embaixo. A VEG também segue faca caindo, ó. A VEG, uma recuperaçãozinha, mas ó, faz tempo que ela não consegue fechar acima da máxima, né? Ó, toda essa pernada que ela não teve um rompimento de máxima do dia anterior. Eu coloquei essa fibra da onde a onde? Eu acho que daria para traçar um movimento de fibra daqui assim também, ó. Seria esse cara contra esse cara, essa perna, tá vendo? Aí já perdeu todos os pontos de fibra também. Por enquanto, faca caindo na VEG. Deixei essa IFCM aqui, ó, micaço, né? Ó, correção para média de 21. Teve o rompimento de máxima hoje, tá vendo? Tá aqui, ó, rompimento de máxima. Esse fechou a 10, tá vendo? Essa máxima foi 10 e esse aqui a máxima foi 11. Então, você estaria comprado no 11, com um stop aqui embaixo de FCM. Deixaria o stop aqui no 7, né? Papel de 1 e 1 centavo, ó. Virasse o 7 aqui, eu sairia fora. Ou, né, no cenário mais louco, né, 60% de stop, deixaria lá no 4 centavos. Se pegar, tá, pode ser pancada. Entrou um bom volume no papel, ó, passou para cima das médias, mas é risco animal esse aqui, né? Esse aqui não dá para ficar brincando com esses papéis, não. A Brava fechou no meio do caminho, nem no suporte lá, nem na resistência. A Movidas, que tinha metido um pivô de alta, ó, veio testar de novo a média de 9, região de topo anterior, rompimento, né, desse a 23. A 23 contra Movidas, né? Dá para fazer long short. A Positivo, não gostei desse fechamento da Positivo não, hein? Positivo já escorregando para baixo, vamos ver, ó. O volume aumentou, né? Aí esse é um ponto ruim, ó. O volume cresce e o OBV cai, tá vendo? Então, um sinal de que talvez o fluxo esteja mais vendedor, tá? Não tô gostando, vou tirar daqui também, porque o que me interessava operar nesses papéis aqui é a compra, né? Eu pensaria em comprar, tá? Nesse cenário, um short aqui, ó, shortear esses papéis cai extremamente bem, tá? Tem muito espaço para queda aqui. Se fosse shortear um papel desse, eu deixaria o stop dele acima desse topo, por exemplo, eu acho que já seria um stop bem coerente. Pensando numa posição short aí, dá quanto de stop? Só que dá uns 18% de stop. É um stop bem salgado, mas se vier esse rompimento, tá? O papel tá no contexto de baixa, tá? Não dá para falar que é para cima aqui. É uma região muito forte, tá? Vou deixar mais uns dias para acompanhar essa positiva aí. A Camil entrou
Um repique, vamos ver se engata alguma coisa. Ó. Se essa média tiver de 21 estiver subindo, dá para deixar um gatilho aqui. Mas ainda, deixa aí. Ah, vibra. Por enquanto puxando, caixa seguridade, vamos ver. Caixa Seguridade, nada demais. Acompanho mais ela aqui. Magalu também, deixo para acompanhar. Cosan, olha lá, Cosan também, outro papel que volta, né, para a região aí a ficar perigoso, tá? Os juros menor ajuda a Cosan, mas a Cosan tem bastante dívida em dólar também. Esse dólar subindo não ajuda muito a Cosan não, hein, ó. Esse rompimento desse fundo aí, ó, eu acho que pode chamar bastante venda. É um pivô de baixa no semanal lá bem forte, tá? Essa média aproximando, ó lá, região antiga do papel, né? Aqui seria outro risco forte do papel para baixo aqui, ó. MBSE tá ali nos 40, vai, não vai. BBDC, Banco do Brasil também, ó, semanal do Banco do Brasil ficando bem interessante, hein? Será? Isso aqui, um cup and handle no Banco do Brasil, no gráfico semanal ainda por cima, hein? Um cup, né? E o handle aqui, ó. Isso aqui seria um trade interessantíssimo, tá? Para Banco do Brasil. Daria para montar um long short, comprar Banco do Brasil e vender BOVA 11, por exemplo, ó, daria um long short bem interessante de Banco do Brasil. Claro, né? Se confirmar alguma coisa também, né? Começo de semana ainda, se o mercado não panicar, né? Que a gente fala, né? Se não for um mercado muito irracional, tá? Tem, né? Espaço para crescer os preços, né? Os resultados dos bancos foram excelentes. Vamos dar uma olhada no Ibob no geral. Ambev 13, nada. Allos também nada demais, ó. A Allos, né, com esse movimento aqui. Isso aqui só não pode ser cunha de baixa, né, ó, da Allos. Aí, ó. Não, não tá ainda com cara, né, de cunha de baixa. Só não pode ser uma cunha de baixa aqui, mas não tá com cara, não. Ah, opa. Outro papel que apanhou também, ó. Não ficou para baixo lá. Açaí eu comentei. Asa 3. A asa no semanal lá que tá muito vendedor. Olha lá. Tá vendo? A asa ativou a venda, tá vendo? Né? Ó. Teve um assinante que perguntou, um assinante não inscrito no canal que perguntou, não sei se é assinante ou não, perguntando o que que é um 9.3, 9.2, né, do Larry Williams. Aqui, ó, é um 9.2 do Larry Williams. Na real, só muda o posicionamento dos candles, né? O que funciona, como que funciona é o seguinte: tem a perna de baixa do papel, então tem a média, né? A média vem caindo e o papel vem fazendo, né? Os fechamentos afastando das médias, tá vendo? Afasta das médias. Aí chega uma hora que ele afasta muito das médias. Quando ele começa a voltar aqui, quando ele começa a voltar, ele vai corrigindo para a média. Então, o que que acontece? Quando ele chega próximo da média, a gente coloca o gatilho de venda. O que que é o gatilho de venda? O gatilho de venda é um start, né, uma ordem de stop aqui assim, ó. O que que acontece? Quando romper essa mínima aqui, entra na operação, aí coloca o stop acima da média lá, para pegar essa continuidade aqui. É o setup que eu gosto bastante de operar no swing trade aqui, né? Então ele rompe aqui, né? E a ideia é que ele volte a cair. Então é basicamente isso que a gente opera. Então, ó, o semanal como que tá, ó, afastou da média, aí ó, fecha para dentro, aí gatilho de venda aqui, ó, tá vendo? O gatilho de venda ficaria aqui nessa mínima. Se tiver o rompimento da mínima, entra no trade. Se não tiver, aí não ativou, tá vendo? Ó? Aí a gente faz o quê? Desloca o gatilho para outra mínima, tá vendo? Aí o que que aconteceu? Ó, ativou, tá vendo? Então tá ativado, ó, aqui, ó, a venda. Aí coloca o stop lá em cima. Se não vier esse stop, tá? Para quem tá comprado, para quem quer comprar asa, se não vier esse stop e tiver um rompimento ainda desse pivô de baixa aqui, ó, esquece. Eu acho que esse papel vai bicando, ó. Tá vendo? Porque ele não entra em reação, tá vendo? Não entra em reação. O papel não consegue ficar acima das médias, né? Vem um repique e cai, vem um repique e cai, vem um repique e cai. Uma hora falha isso, né? Uma hora ele encontra aí, às vezes, um piso e volta. Mas mesmo assim, tá muito fraco o papel, muito fraco. O BV lá embaixo, ó, tá vendo? O BV lá embaixo, tá? Não sei o que que aconteceu com esse papel, não. B3SA, ó lá, correção para média de 9, tá vendo? Esse aqui, ó.
É que na real, aqui, ó, esse aqui teria tido um stop aqui, né? Correção para média de 9. Então, tá vendo? Eu gosto de dois fechamentos, ó. Uma pernada de alta e um fechamento 2. O gatilho ficaria aqui, ó. Aí, ativou, tá vendo? Ó? Ativou lá. Se deixou stop na mínima, tá vendo? A mínima da correção é aqui, ó. Se deixou stop aí, ó. Estopou, tá vendo? Aí agora tem outro. Se quiser tentar de novo, aqui, ó, compro esse rompimento de máxima, né? Mas lembrando, tá? Esse candle aqui, ó, não tá fechado ainda, tá? Então não teria gatilho de compra aqui, é semanal, né? Esse candle só fecha lá na sexta-feira, não pode esquecer desse candle, tá vendo? É correção. A B3 também é um papel que tem um contexto interessante, tá? Eu acho que tem um payoff interessante, que é o quê? Se ela confirmar isso aqui, ó, tá vendo? Para cima dos 12, os 14 lá em cima é o próximo ponto. Fundamentalista não tem tanto motivo assim para B3 subir, porque o volume na bolsa tá ruim e tal, mas tem uma correlação com o mercado, né? Então, se a B3 embalar, pode ser que puxe também. Olha lá, mas o OBV tá bem divergente, tá vendo? Então, com cautela, né? Bastante cautela. É que esse cenário aqui é um cenário interessante de operar aqui, né? As três médias, média de 9, média de 200, média de 21. A B3, ó, Bebas, por exemplo. Aí Bebas eu comentei já também. Bepac, né? Bepac é um papel de range. Bepac 33,65. Bepac eu gosto. Bepac, não sei se esse cenário de juros altos aí se não vai dar uma amassada no resultado. BR Foods, não vejo nada por enquanto. Semin também, por enquanto, nada, né? Se segurar nessa 21, tá vendo? Ó? Aí se a Semin segurar nessa 21, essa 21 continuar ascendente, dá para fazer a mesma coisa também. Gatilho de compra acima da máxima aqui e stop na mínima para tentar pegar até a máxima lá em cima, tá vendo? Mas é bem arriscado, né? Essa ainda tem a 200 por baixo aqui do diário, ó, região de topo anterior, só que é semanal, né? Esse aqui tem que esperar a semana terminar também. Então, alguns gráficos aí ficando interessantes, né? O mercado subiu por algumas semanas, é bom que só não precisava ser uma correção tão violenta, né? Olha lá, a Cogna também, ó, tá vendo? Por enquanto, processo de correção. Se fechar a semana assim, dá para deixar o gatilho de compra lá em cima já, né? Fica lá, ó, tá vendo? Correção para média de 9. No diário, se quisesse tentar, né? Mas teria um PC de compra aqui no diário. Eu esperaria o semanal lá. Acho que eu não operaria esse diário de Cogna, não. Chegando em resistência, né? Vai tentar o trade aqui. De repente deixa mais um trade, um candlezinho para baixo aqui assim, ó. Essa média dá encostadinha, fica melhor para operar também. CPFE, por enquanto não vejo nada demais. A Goal e Gerdau, né? A pergunta que não quer calar. A Goal tem um fundo lá no 7,20, tá vendo? Ó? Um fundinho lá no 7,20. Aparentemente, faca caindo, então dá para esperar, tal. 7,20 lá, um pontaço de compra para a Goal, dá até para pensar em deixar um lotinho lá. Apvidas não, Iperas não, IRBR, né, sambando essa consolidação, eu acho um papel bem esquisito de operar, nunca montei um tradezão em IRB, mas fica, né, ó, é um rompimento extremamente top, né, ó, acumulação de fundo, JBS 40,81, consolidou aí para cima dos 40, a Klabin, né, ó, outro papel também, né, o dólar subindo e ela caindo, Klabin, ó, ponto de suporte, 17,50. Bastante gente pendurada em Klabin e em Suzano, os três, que está nos 50 pila. A Suzano nos R$ 50 me parece uma região de trade, tá? Sei. Eu já estou falando desde os 54 lá em cima, mas eu acho que a 50 aqui também é uma regiãozinha de trade, tá? Para a gente colocar de Suzano. Até as puts de Suzano, talvez aí para baixo, eu acho que dá um game. Vamos ver. Até as mais curtas, 49, ó, pagando 55 centavos, ó, 47 centavos. A do 49,30, por exemplo, podia 17 do 4. Eu acho que tem ainda até um extrínseco para queimar aí dessas opções, ainda nessa reta final de vencimento, hein? Não daria para pensar aí, às vezes, algum trade aí com ela. Pets no R$ 4. April, né? April, fundo de canal perdendo 200 ali. Bem complicada a situação da April, né? April, só se apegar bastante ao fundamento da April ali.
RECV perdeu o ponto de suporte, ó. Suporte a favor do contexto do papel, né? Aqui, esse é um suporte perdido ruim, hein? Não é não. O papel tem essa consolidação gigantesca. Opa, deixa eu apagar tudo. Tem essa consolidação gigantesca, né? Ó. Aí, desse período aqui, ó, não conseguiu negociar aqui em cima. Não conseguiu negociar aqui em cima. Aí, o que que acontece? Vem um rompimento para baixo, perigoso, tá? Papel bem... Fica perigoso aí amassarem, tá? Porque aí a gente projeta a consolidação para baixo. Essa projeção para baixo aqui, tá? Rompimento de consolidação. A projeção é isso aqui, ó. Seria lá nos 13,30 inicialmente, e depois os 12,14. Tanto que o papel acelerou, tá? Esses rompimentos aí chamam muito stop nos papéis. Bom, pessoal, é isso. É isso, você vê, comentei. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa aqui. A Vale. A Vale, meio faca caindo, né, da Vale. Vale com mais cara de que vai buscar os 49 ali embaixo do que vai voltar. A Vivo caiu 3 hoje. Bateram e Duque subiu em 50. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a audiência, a paciência, né? Para quem não está dentro dos meus grupos aí, comunidade, faço o convite para entrar. Tem o grupo Trade na Mira. Daqui a pouco eu vou começar a abrir esse grupo aí para trocar ideia. Eu estou organizando a parte de conteúdo dele ainda com um amigo aí para ver se a gente consegue entregar um conteúdinho bacana, né? Mas as coisas às vezes demoram, tá? É Trade na Mira no Telegram. Vou deixar o convite aqui embaixo, tá? É para a gente criar uma comunidade ali de análise, tá? Fazer só análise. Não vai ter recomendação, não vai ter nada lá. É só mais análises que a gente vê durante o dia e de repente se a gente consegue abrir o grupo lá, aí entra conversas, né? De colegas aí que acompanham o mercado também. Aí dá para falar de trade, dá para falar de bastante coisa. Beleza, pessoal? Grande abraço e até mais.